Olá, chegamos com a nossa segunda edição do dia. Hoje é terça-feira, 1º de julho, e o tema de hoje, olha, é explosivo. E não é só modo de dizer. Quem realmente decide quem pode ou não pode ter armas nucleares? A gente vai mergulhar nas fontes para questionar esse sistema global que, vamos ser sinceros, parece marcado por uma desigualdade e uma hipocrisia bem grandes. O foco agora, nesta primeira parte, é justamente botar o dedo na ferida, denunciar esse sistema desigual e entender as tensões atuais que estão, alimentando uma nova corrida armamentista. Tudo com base nos dados e análises que a gente levantou. Para começar, vamos dar um passinho atrás bem rápido. A era nuclear, ela começa ali em 1945, né? Hiroshima, Nagasaki. E logo depois vem a Guerra Fria, e com aquela lógica meio sinistra da destruição mútua assegurada. Exato. Aquela ideia de que se um atacasse, bom, os dois lados seriam aniquilados. Um equilíbrio pelo medo, né? Isso, um medo constante. E foi nesse clima tenso, então, que nasceu o Tratado de Não Proliferação Nuclear, o famoso TNP, lá em 1968. A ideia no papel era boa, frear a expansão dessas armas. Mas ele já nasceu criando uma divisão clara. Que divisão seria essa? Basicamente, 5 países que já tinham as bombas antes de 67, Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido, ficaram num grupo. E todo o resto do mundo no outro, prometendo não desenvolver armas nucleares. Ah, entendi. E qual era a contrapartida para esses outros países? Acesso à tecnologia nuclear para fins pacíficos, tipo energia e medicina. E a promessa, veja bem, a promessa de que as potências nucleares iriam, um dia, se desarmar. Certo. Mas essa promessa de desarmamento, ela foi para valer ou ficou mais, assim, na intenção, para manter o controle? Ótima pergunta, porque, na prática, o que a gente viu foi outra coisa. Foi a consolidação de um clube bem exclusivo, sabe? O desarmamento mesmo, aquele prometido pelas potências, nunca avançou de verdade. Então o que se criou foi um sistema assimétrico. Desigual. As regras parecem valer mais para uns do que para outros. E essa estrutura que já começou meio torta, parece que agora tá ruindo de vez, né? A gente ouve falar muito numa nova corrida armamentista, tem as tensões aí entre Estados Unidos, Rússia, China, a guerra na Ucrânia que mudou tudo. Sim, redesenhou o cenário de segurança global completamente. E acordos antigos sendo rasgados, a tecnologia avançando, os números que a gente viu nas fontes são, assim, bem preocupantes. Os Estados Unidos falando em gastar $1,5 trilhão de dólares para modernizar o arsenal deles. É muito dinheiro. E a China, segundo as fontes, teria dobrado o número de ogivas nucleares na última década. Dobrado. Nossa! E a Rússia também se mexendo, né? Sim, a Rússia saiu daquele tratado que proibia testes nucleares. E na Europa, olha só, França, Polônia, já se fala abertamente numa defesa nuclear mais autônoma. E para complicar ainda mais e expor essa, digamos, hipocrisia do sistema, tem uns eventos recentes envolvendo o Irã. Fontes como o Financial Times, a Reuters, noticiaram ataques recentes que foram atribuídos aos Estados Unidos e a Israel contra instalações nucleares iranianas. Ataques diretos? Sim, e o ponto crítico é que, logo depois disso, a Agência Internacional de Energia Atômica, a AIEA, que é quem fiscaliza isso para a ONU, disse que perdeu o rastro de quase 400 quilos de urânio enriquecido no Irã. Peraí, 400 quilos? Isso é muito! É material que pode sim ser usado para armas nucleares. É uma quantidade significativa. Mas aí fica a pergunta. Enquanto o Irã é pressionado, atacado, Israel, que todo mundo sabe que tem armas nucleares, mas nunca declarou, nunca assinou o TNP, continua sem aceitar inspeção nenhuma da AIEA. É isso mesmo? A diferença de tratamento é gritante. Exatamente. É essa hipocrisia que muitos analistas apontam. Gente como o Tariq Rauf, que já foi diretor na própria AIEA, fala disso. E a análise da AT News sugere uma mudança de estratégia, sabe? Menos diplomacia, mais ação militar preventiva contra o Irã. Mas isso não é perigoso? Qual o risco? O risco, e muitos especialistas alertam para isso, é uma escalada catastrófica. E pior,
pode ser justamente o que incentiva o Irã a buscar a bomba de vez, como uma garantia de sobrevivência. Ou seja, na prática, as regras funcionam para uns, mas para outros, nem tanto. E essa dualidade, bom, ela alimenta a desconfiança e a proliferação. E já tem consequência visível disso. Sim, o próprio diretor da AIE, o Rafael Grossi, alertou que o Irã, mesmo com os ataques, ainda tem toda a capacidade técnica para retomar o enriquecimento de urânio bem rápido. O conhecimento e a infraestrutura continuam lá. A inteligência dos Estados Unidos diz a mesma coisa, né? Que o programa foi só atrasado, não destruído. Exatamente. Atrasado, mas não eliminado. E se a gente olha o quadro maior, global, essa ação contra o Irã pode ter o efeito oposto ao que talvez se pretendia. Pode acelerar a busca iraniana pela bomba, como defesa. Ao mesmo tempo, você vê a Europa discutindo abertamente como a ideia do Macron de expandir o guarda-chuva nuclear francês. Investindo pesado em defesa, né? Quase 800 bilhões de euros. Isso. Parece mesmo o fim daquela era de esperança no desarmamento. É a volta da lógica da dissuasão pura, baseada em quem tem mais poder. E isso só escancara a crise do multilateralismo. As instituições tipo a AIEA, o próprio TNP, ficam meio reféns dessa geopolítica desigual, onde o acesso à tecnologia depende de quem você é no jogo geopolítico. E a hipocrisia no tratamento do Irã versus Israel fica muito evidente. E como o resto do mundo reage a essa bagunça toda? O chamado Sul Global, por exemplo. Então, começam a surgir vozes falando em descolonização tecnológica. Quer dizer, defendendo o direito soberano desses países de acessarem tecnologia nuclear para fins pacíficos, sem tanta tutela ou suspeita. E o mais preocupante, essa sensação de que a segurança coletiva falhou, de que os tratados não garantem mais nada, leva países que antes eram contra a ideia, como a Polônia, e até mesmo o Japão e Coreia do Sul, a cogitarem sim desenvolver suas próprias bombas. Por pura necessidade de autodefesa, sabe? Nossa, o cenário é realmente complexo e bem preocupante. Parece que aquele tratado, o TNP, que foi criado para evitar a proliferação, está ficando cada vez mais obsoleto, né? Diante de um mundo onde, no fim das contas, é o poder e não regras justas para todos que ainda definem quem pode ter a arma mais destrutiva que a humanidade já criou. Bom, a gente encerra aqui essa primeira parte da nossa edição de hoje. Tentamos justamente lançar uma luz sobre essa complexidade toda, essa desigualdade, essa hipocrisia no controle nuclear global. Faremos um breve intervalo, fique por aí. Bem-vindos de volta. Nesta parte da nossa edição, a gente muda um pouco o foco. Vamos explorar o outro lado da energia nuclear, seu potencial pacífico, os dilemas éticos envolvidos e, claro, as oportunidades para países do sul global, como o Brasil, sabe, para assumir um papel de liderança construtiva nesse cenário tão complexo. É um paradoxo fascinante, né? A mesma tecnologia que, bom, pode destruir cidades inteiras, também pode gerar eletricidade limpa, combater doenças, melhorar nossa agricultura. É impressionante. Exatamente. E essa vertente pacífica é crucial, mas, assim, muitas vezes esquecida no debate público, né? A Agência Internacional de Energia Atômica, a AEA, reporta mais de 60 reatores nucleares em construção globalmente. Isso é bastante. Países como França e China, por exemplo, avançam bastante, enquanto outros, como o Japão, mesmo depois de Fukushima, estão revendo suas políticas. Eles projetam dobrar a produção nuclear até 2040. Dobrar. Mesmo depois de Fukushima. Sim. E, por outro lado, a gente viu o caso da Alemanha, né, que desativou sua matriz nuclear e, bom, enfrentou desafios energéticos bem significativos. Mostra como a decisão é complexa. E tem mais. Iniciativas como Átomos para a Paz ou Átomos para a Agricultura, que a AIEA promove, mostram resultados bem concretos. Aumentam a produtividade agrícola, ajudam na conservação de alimentos. Isso ilustra bem o potencial benéfico, sabe? Entendi. E onde que o Brasil se encaixa nisso tudo? A nossa posição é interessante. Oficialmente, a gente nunca desenvolveu armas nucleares, né? Assinamos o Tratado de Não Proliferação, o TNP, lá em 98, sempre defendendo o uso pacífico. Mas, claro, temos uma história complexa por trás disso.
Uhum. Durante o regime militar, existiram programas secretos. A gente sabe disso. Tinha o da aeronáutica na Serra do Cachimbo e aquele desenvolvimento de submarinos nucleares pela Marinha. Que foi fundamental, né? Exato. Esse último nos deu o domínio do enriquecimento de urânio. Uma capacidade-chave. E isso nos classifica como uma potência latente, como diz o professor Carlo Patti. Quer dizer, tecnicamente, a gente poderia construir uma arma, embora existam barreiras, claro. E essa capacidade técnica, ela coexiste com uma opinião pública que é bem dividida. Uma pesquisa da FGV de 2022 mostrou algo assim fascinante. A maioria pacífica, claro, mas quase metade dos entrevistados apoiaria construir uma bomba se houvesse uma ameaça externa séria. Quase metade. É um número alto, né? Isso revela como esses discursos de medo ainda ressoam muito forte, né? O dilema central é justamente este. Como é que a gente aproveita os benefícios que são inegáveis da energia nuclear para combater mudança climática, para a segurança alimentar, sem abrir a porta para o uso destrutivo? Porque a mesma infraestrutura serve para os dois propósitos. É isso que complica. Exato. E o que é fascinante é que a necessidade urgente de democratizar esse debate, sabe? Trazer para a sociedade. Sim, precisamos conectar esse direito ao uso pacífico da tecnologia nuclear com soberania energética, com inclusão social, com o combate às desigualdades entre as nações. Superar aquela desconfiança, aquela lógica meio colonial que historicamente privilegiou só alguns países, né? E é justamente aí que o Brasil tem uma oportunidade, eu diria, singular. Pela nossa trajetória, pela posição geopolítica, o Brasil pode sim liderar uma discussão mais ética sobre o uso dessa tecnologia. Buscar cooperação, desenvolvimento sustentável, paz. Ignorar isso é aceitar um papel secundário, na minha opinião. Fica então a reflexão final que essas fontes nos trazem. Num tempo em que a humanidade pode, infelizmente, se autodestruir, talvez o verdadeiro avanço seja aprender a não usar todo esse poder que a gente acumulou. É algo para se pensar. Olha, os links para as fontes que serviram de base para a criação desta edição e também o acesso a outros artigos sobre o tema estão todos na descrição, tá? Um abraço carinhoso e lembre-se, o podcast vai ao ar de segunda a sexta às 7, 12, 17 e aos sábados ao meio-dia. Até a próxima!